Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amado Espírito, estou totalmente submisso a Ti. Fala conforme o Teu querer, conforme a nossa necessidade. Seja repreendido agora todo mal, todo espírito roubador de palavra, todo espírito que causa distração, bloqueio, para que o povo não entenda. Meu Deus, que nesta noite a mente e o coração da tua igreja esteja ungida para receber a porção do céu e ser edificado para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Eu quero parabenizar a igreja, os irmãos, por esta campanha, porque isso, pastor Aparecido, está sendo raro nos dias em que vivemos hoje. Nós vemos campanha de todas o jeito, né? De todos os temas, mas campanha para falar de volta de Jesus, campanha para falar desses assuntos, só mesmo igreja que quer morar no céu com Jesus. Então, que a igreja continue nesse foco, que a igreja continue nesse objetivo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para nos fazer milionários, Ele morreu na cruz para nos fazer cidadão do céu. Aleluia, louvado seja Deus. E essa mensagem tem que ser pregada. Irmãos, quando falamos de sinais da vinda de Cristo, ou quando falamos da segunda vinda de Cristo, precisamos entender a importância desse assunto. Em primeiro lugar, é tão importante a segunda vinda de Cristo, que a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda do que a primeira. A Bíblia fala por pelo menos 2.000 passagens, direta e indiretamente, acerca da volta de Jesus. Desde os profetas do Antigo Testamento, o próprio Cristo falou que Ele voltaria. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que estejais comigo. Aleluia. Então Jesus já falara acerca da sua segunda vinda, e a Bíblia diz que quando ele foi assunto aos céus, os seus discípulos estavam olhando até que ele sumiu na nuvem. Desceu 2 varões do céu e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir haverá de voltar. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que ele vem. O Espírito e a noiva diz: vem. Está lá em Apocalipse. Então, queridos, o que é que a igreja precisa? Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, louvado seja Deus. Aí voltando para Mateus capítulo 24, que já foi lido aqui na leitura oficial, nós vamos identificar aqui alguns sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui os discípulos estavam estupefatos, admirados com a estrutura daquele templo que Herodes fez para chamar a atenção dos judeus, para ganhar a estima dos judeus. Aquele templo suntuoso, feito de mármore branco, aquele templo que a quilômetros de distância, quando as pessoas iam chegando,
viam o reluzir daquele templo, era uma glória ali naquele lugar, e os discípulos, admirados com aquela estrutura predial, chegaram para o mestre e disseram: mestre, olha que estrutura, olha que beleza. Aí Jesus Cristo então disse para ele: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. Jesus já estava se referindo à destruição do templo que ocorreria no ano 70 pelo general Tito. Mas eles, quando Jesus disse isso, eles perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Primeiro sinal que a igreja tem que estar atenta: o aumento do engano. Louvado seja Deus. O aumento da apostasia, a proliferação de doutrina de demônios que tem surgido nos dias, principalmente nesse século 21. Nós temos visto, meus amados irmãos, tantas aberrações que têm sido feitas em nome do Senhor. Mas o Senhor já havia nos alertado em 1 Timóteo 4, quando ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso, pastor Aparecido, que o crente em Jesus tem que ter vida de oração e vida de estudo da palavra, para não ser enganado, para não ser levado pelos ventos de doutrina que estão soprando aí à torta e à direita. Igreja que tem Bíblia, igreja que tem palavra, não come qualquer coisa. Igreja que tem Bíblia, igreja que tem palavra, não cai em conto de carochinha. Igreja que tem palavra, come pão do céu, está bem alimentada e não vai ser enganada pelos falsos profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas precisamos correr por causa do tempo, e eu enumerei aqui alguns sinais que nós precisamos estar atentando. Em segundo lugar, ele falou de guerras, de fome, de peste e de terremotos. O século 20 foi um século de muito derramamento de sangue. No ano de 1914 a 1918 foi a Primeira Guerra Mundial. De 1939 a 45 foi a Segunda Guerra Mundial. E nessa guerra, ou nessas guerras, pelo menos 70 milhões de vidas foram massacradas, feridas e mortas. Louvado seja Deus. Nós vemos também, meus amados irmãos, a fome que assolou a Rússia na década de 1921. No ano de 1933, a China de 28 a 30, Bangladesh de 43 a 44 e o continente africano. Essa fome chegou a ceifar pelo menos 20 milhões de pessoas, e até hoje você pode analisar, você pode entender que apesar de todo o avanço, ainda tem gente passando fome. Não precisamos sair da nossa nação, aqui mesmo no Brasil tem gente padecendo de fome. Então esses sinais que ele disse estão acontecendo. Ele falou também acerca de pestilência. No mundo foi atacado, por exemplo, pela gripe espanhola, que ceifou a vida de 21 milhões, tuberculose, peste negra, sarampo, rubéola, a AIDS e agora essa Covid-19. São pestilências que têm assolado, que têm atacado a humanidade. Aí muitos céticos dizem: mas essas coisas sempre aconteceram. Mas pare para analisar. Quando a mulher está prestes a dar à luz o seu filho, as dores se intensificam, e nunca as pessoas viram tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo. É a fúria da natureza. Maremotos, tsunamis têm assolado a vida de muitos. É uma mudança
chovia está se acabando em água, e aí nós vemos outros lugares que até choviam, estão sendo assolados pela seca. Está havendo, meus amados irmãos, essa mudança climática para se cumprir a palavra que Jesus Cristo falou. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. E a Bíblia fala também de sinais no céu e na terra. Lucas 21, 25 e 26 está escrito aqui: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Não houve em época nenhuma sinais no céu como nós estamos vendo nesses dias, nesse século. Tudo isso está dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus está voltando. Louvado seja Deus para todo sempre. Nós temos um sinal também proferido pelo profeta Daniel no capítulo 12. Ele disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e os homens correriam de uma parte para outra. Meus irmãos, naqueles dias não havia transporte como nos dias de hoje. Não tinha como o homem cruzar o oceano. Eles andavam a cavalo, mas ele já via pelos olhos do Espírito o avanço da tecnologia. Hoje, aquele que tem condição financeira pode almoçar no Brasil e jantar nos Estados Unidos por causa do avanço da tecnologia. Há 30 anos atrás, presta atenção, há 30 anos atrás, isso aqui era apenas visto em filmes, as pessoas conversando, olhando para a outra pessoa. Ninguém nunca imaginaria que estaria com o celular na sua mão, conversando com pessoas, olhando face a face. Isto aconteceu há poucas décadas, e o avanço da tecnologia é tão grande que você compra um aparelho de celular hoje, daqui a 5, 6 meses ele já está ultrapassado, você já tem que atualizar. A ciência se multiplicou, as pessoas estão brincando de Deus nos dias em que nós vivemos. Homens e mulheres que perderam o temor de Deus estão passando por uma verdadeira metamorfose. Pessoas insatisfeitas com a sua aparência que Deus fez, esquecendo-se de analisar a palavra que diz como que o caco chega para o seu oleiro e diz: por que me fizesse assim? Aí, as mulheres, por exemplo, que têm dinheiro, não ficam satisfeitas com a aparência que tem, aí muda completamente, é cirurgia no seu rosto para mudar a sua aparência. Eu não gosto desse nariz, aí muda o nariz, e aí muda tantas partes do seu corpo, porque estão insatisfeitos. Meus amados irmãos, e homens que querem ser mulheres, fazem tantas cirurgias, tantos hormônios tomam, que fica difícil até você identificar, até você saber quem é quem. A ciência se multiplicou, o avanço tecnológico chegou, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma o mais vil pecador, porque o seu sangue ainda tem poder. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. E nós temos visto a depreciação dos bons costumes. Isso são sinais dos últimos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, parece que ele estava sentado em uma praça nesse século, observando a nossa geração. Aí ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto
mal, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são tempos em que os valores têm sido invertidos. Ao amargo estão chamando doce, ao doce estão chamando amargo, ao bom estão chamando mal, ao mal estão chamando bom. É um tempo em que estão relativizando tudo, pastor Aparecido. Valores estão sendo relativizados, e isso é um perigo muito grande, porque quando há uma relativização da verdade, por exemplo, a tua verdade só é verdade para você, a minha verdade só é verdade para mim. Isso funciona lá no mundo, agora na igreja não, porque na igreja não é a minha verdade, não é a verdade do pastor Aparecido, é a verdade da palavra de Deus, é a verdade das escrituras, que nós nos curvamos diante delas. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Agora, um sinal que tem acontecido não é no mundo, esse sinal é na igreja, e a igreja precisa despertar, a igreja precisa lutar contra isso. É o que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, nós temos que buscar o amor de Deus. O único exército que está abandonando o soldado ferido é a igreja. A igreja que foi chamada para curar, a igreja que foi chamada para ser o bom samaritano. A igreja tem que ser hospital, aleluia. As pessoas que chegam feridas, ou as pessoas que se ferem, devem encontrar o cuidado, o carinho, o amor dos seus irmãos. Aí alguém fica fraco na fé e não vem para o culto, e você não faz uma ligação, não faz uma visita, e aí quando vê, ainda vai com uma piadinha: o que foi, irmão? O que foi, irmã? Já desviou, foi? Quando na verdade aquela pessoa só estava precisando de um apoio, só estava precisando de uma palavra, só estava precisando de uma ajuda, de uma mão amiga, porque já tem muitos para criticar, já tem um diabo para acusar. Você tem que ser um bom samaritano. Aleluia, louvado seja Deus. A iniquidade está aumentando e o amor está esfriando. Aleluia. Então, meu amado, minha amada, vamos resgatar isso. Vamos buscar do Espírito, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Para que nós venhamos voltar. E eu me lembro do testemunho de um irmão que foi visitar um irmão que era uma bênção na igreja. Aquele irmão caiu na fraqueza e pecou, aí se afastou, não foi mais. Aí ficou um tempo, a igreja esqueceu, ninguém foi visitar. Aquele irmão estava orando um dia, o Espírito Santo incomodou, e ele disse: eu vou visitar meu irmão hoje. Aí quando chegou lá, aquele irmão já estava com o coração endurecido por causa do desprezo que ele sofreu da igreja. Ele disse: ah, irmão, se for para vir com cobrança aqui, nem venha. Ele: não, meu querido, eu só queria ler um versículo. Não, eu já conheço a palavra, não quero que você leia, não preciso que você venha me cobrar. Ele disse: ah, irmão, então deixe eu pelo menos cantar um louvor. Aleluia. Aquele irmão foi com um propósito, ele foi decidido. Aí, como ele queria se livrar do irmão, ele disse: tá bom, canta logo aí. Aí aquele irmão começou: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
ele olhou, o irmão já estava com a lágrima descendo no olho. Aí ele continuou cantando louvor. Quando terminou o louvor, abraçou aquele irmão, e aquele irmão foi renovado pelo Espírito Santo. Aleluia! E foi restaurado ao aprisco novamente. Oh, aleluia! Meu amado, minha amada, vamos nos colocar na posição, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar para ser um resgatador de vidas. Deus quer te usar para ser um restaurador. O Espírito Santo está trabalhando aqui, e se Ele colocar alguém no teu coração, na tua mente, não deixe para amanhã. Assim que terminar esse culto, manda uma mensagem para essa pessoa. Diga: estou com saudades de você. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Eu quero te ver de novo de pé, adorando o Senhor comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, irmãos, que eu não quero ser cansativo, vamos entender que há uma diferença entre arrebatamento e fim. Não é a mesma coisa. Arrebatamento é uma coisa, fim do mundo é outra coisa. Precisamos entender que o arrebatamento, pelo menos para a crença, nós assembleianos, ela se dará em duas fases. Aleluia. Na primeira fase, Jesus vem oculto. Somente a igreja lavada e remida pelo sangue vai ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Oh, glória. Conforme nós lemos em Tessalonicenses, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E quando acontecer o arrebatamento, na terra vai estar acontecendo a tribulação, e grande tribulação, por um período de 7 anos. No céu vai estar acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aleluia. Esse tribunal não é o mesmo juízo final. Esse tribunal é apenas para o julgamento das obras. Somente o salvo vai estar lá para receber o seu galardão. Aí vai se cumprir aquela palavra que Jesus Cristo disse: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra por causa do teu Senhor. Aleluia. A cruz está pesada, a caminhada está difícil, mas continua trabalhando, continua servindo, porque haverá galardão. Haverá galardão no céu para aquele que se é fiel. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu amado, minha amada, pensa na honra que vai ser estarmos sentados naquela mesa, junto com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, junto com os profetas, junto com os santos do Antigo Testamento, junto com os santos do Novo Testamento. Aquela mesa não tem fim. Aleluia. É crente de todas as épocas, de todas as gerações, que estarão ali naquela mesa. E quem vai servir é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que vai estar servindo naquela mesa. Então vale a pena. Vale a pena continuar. Está doendo, pastor? Continua. Está difícil? Continua. Está pesado? Continua. Porque vai valer a pena. Aleluia. Oh, glória. No finalzinho dos 7 anos, irmãos, aí Jesus descerá novamente. Agora ele descerá em glória. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Até aqueles que os traspassaram, como está lá em Zacarias. Nessa época, Israel
Amém? E no finalzinho do milênio, aí vai acontecer a última batalha, que é a batalha de Gog e Magog, quando Satanás vai ser solto e ele vai tentar novamente, vai conseguir adeptos e vai tentar fazer guerra ao Senhor e aos seus santos, e aí ele será exterminado para sempre, ele será vencido para sempre. Oh, glória! Aleluia! Mas, meus irmãos, eu já estou fechando a Bíblia, porque se fosse para discorrer era mais de 2 horas, mas o pouco que o Senhor está te dando nessa noite é suficiente para a edificação da tua fé, para a renovação do teu espírito. Último sinal que eu creio, queridos, Jesus não vai vir buscar uma igreja fria, pastor Aparecido. Jesus não vai vir buscar uma igreja fraca. Jesus não vai vir buscar uma igreja de maneira nenhuma acovardada, não. Jesus vai vir buscar uma igreja de pé. Aleluia. Jesus vai vir buscar uma igreja viva. É um povo zeloso, especial e de boas obras que ele vem buscar. E a parábola das 10 virgens, para finalizar, a parábola das 10 virgens diz que 5 eram loucas, 5 eram prudentes, 5 tinham azeite em reserva e 5 não tinham. Mas presta atenção, todas adormeceram. É o tempo que estamos vivendo hoje. É o tempo que estamos vivendo hoje. Gente sincera, gente boa, gente de caráter, mas não tem mais aquela força que tinha, não tem mais aquele vigor que tinha. E aí vem tantas indagações. Meu Deus, eu varava as madrugadas de joelho e hoje eu não consigo mais. Eu até levanto, mas é 10 minutinhos, 15 minutinhos, já estou com sono, já estou procurando a cama para dormir. Eu jejuava até depois do culto, quantas vezes, Senhor? E agora eu não consigo mais. 2 horas, 3 horas, já estou cansado, já estou fraco. É o tempo da dificuldade que a igreja está atravessando, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Antes da volta de Jesus, a Bíblia diz que ouve-se um grito. À meia-noite, ouve-se um grito. E sabe qual é esse grito? É o despertamento da igreja. Esse grito é o Espírito Santo dizendo: acorda, 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 acorda. Ele está vindo, ele está vindo. O único que pode despertar a igreja, pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só Ele pode despertar a igreja. Só Ele pode fortalecer a igreja. A gente pode se esforçar como for, como pastor. Eu sou um sofredor, o Senhor é um sofredor. Eu entendo o Senhor porque eu sou pastor também. A gente tenta de tudo para levantar a igreja, para fortalecer a igreja, para a igreja crescer. Mas se o Espírito Santo não bradar no coração do crente, ele não acorda, ele não muda, não há transformação, porque somente o Espírito tem autoridade para falar com a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse, nas 7 cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Ele que fala com a igreja, é Ele que acorda a igreja, é Ele que desperta a igreja. Aleluia. E eu estou esperando esse despertamento. Eu estou esperando esse avivamento. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, ora por esse avivamento. A nossa amada irmã que esteve ministrando lá na quinta-feira, ela disse uma palavra que ficou no meu coração. Quando Israel perdeu a arca, quando Israel perdeu a presença, a pior coisa não foi perder
ter a arca, a pior coisa é se conformar sem a arca. Eu gostei dessa palavra e guardei no meu coração. Não se conforme